Vimos que o método do payback simples não leva em consideração o valor do dinheiro no tempo e que o método do payback descontado leva em consideração o valor do dinheiro no tempo. Estes métodos somente nos mostram em quanto tempo o investimento irá se pagar. Eles não mostram quanto de valor nós estamos gerando. Para ter essa medida, precisamos utilizar o método do valor presente líquido, ou VPL, no inglês NPV. Através deste método, nós vamos trazer para o presente tudo aquilo que eu espero receber através do meu investimento, descontando por uma TMA, uma taxa de mínima atratividade, e comparar se esses fluxos que eu espero receber com o investimento que foi feito trazem um valor positivo. Vamos aplicar a fórmula e encontrar um valor presente dado um valor futuro, que nós vimos lá na aula de matemática financeira. Importante destacar que este é o principal método utilizado para a tomada de decisão por investidores, empresários e gestores de empresa. Então, muita atenção. Vamos em frente. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Nessa aula nós vamos aprender a calcular o valor presente líquido. Vamos ver também o procedimento utilizando a calculadora financeira e a planilha eletrônica e vamos avaliar algumas situações, como o caso de projetos com prazos diferentes ou então projetos excludentes. O conceito de valor presente líquido é um conceito que nós tratamos lá no curso de matemática financeira. A ideia é de você trazer um valor que está no futuro para o presente. Na introdução desse curso, nós aprofundamos o assunto do fluxo de caixa, ou aqueles fluxos então, que a gente deve trazer para o presente. Então, em qualquer projeto, em geral, se tem um fluxo negativo no início do projeto. Então, no momento zero, eu tenho uma saída, um desembolso ou um sinal para baixo, né? E depois eu tenho uma série de fluxos que eu espero que sejam positivos. Então, essa fórmula aqui nada mais é do que aquela fórmula para trazer valores para o presente. Ou seja, o valor presente é igual ao meu valor no futuro dividido por 1 mais I elevado a N, né? Considerando que são juros compostos. Então, eu estou trazendo valores para o presente. Então, no caso, um fluxo que está no período 1, eu vou elevar a um período. O fluxo que está no período 2, eu vou elevar a 2 períodos e assim sucessivamente, de acordo com o período explícito de projeção que eu tenho. Então, vou trazer quantos fluxos do período explícito eu tiver, vou trazer eles todos para o presente. Trazendo esses fluxos para o presente, eu vou adicionar também com esse fluxo que já está no presente, que é o fluxo zero. Então, por isso, o nome valor presente e líquido, né? Líquido dos desembolsos que eu já fiz. Então, basicamente, a estrutura que eu tenho desse método é uma saída no momento zero e eu tenho uma série de fluxos e eles não precisam necessariamente serem constantes aqui, não preciso ter fluxos iguais, como a gente viu lá no curso de matemática financeira. Esses fluxos eles podem ir aumentando com o tempo, eles podem aumentar e depois diminuir. Eu vou trazer todos esses fluxos, então, para o presente. Então, é um método que nada mais faz do que aplicar um conceito bastante simples que a gente vê em matemática financeira. Então, calcula-se o valor presente e depois eu diminuo esse valor presente do investimento inicial. Vou utilizar uma taxa de mínima atratividade para fazer o desconto desse fluxo. Vimos na introdução do nosso curso alguns fatores relevantes em relação ao que é essa taxa de mínima atratividade, falamos disso também no curso de matemática financeira. E esse valor presente do fluxo de caixa também é conhecido como fluxo de caixa descontado. É um método bastante utilizado para fazer avaliação de empresas ou valuation, o método do fluxo de caixa descontado. Mas no caso de projetos, ou até da avaliação de uma empresa, o que eu estou buscando? Eu estou buscando um valor presente líquido que é positivo, né? Isso vai mostrar, no caso de um projeto, que ele é viável economicamente. Ou seja, depois que eu trouxe todos esses fluxos futuros a valor presente descontando por uma taxa, então eu estou, de certa forma, diminuindo esses valores quando eu trago eles para o presente, depois de adicionar os desembolsos que eu tenho, ainda gera algo positivo, né? Isso que o VPL positivo está me mostrando. Olha, considerando a sua TMA, ou seja, o mínimo que você está buscando de retorno,
ainda sobra alguma coisa. É importante destacar que quando o VPL é zero, não quer dizer que o empreendedor, o investidor, ele não está tendo retorno. Significa somente que o retorno dele é equivalente à taxa de mínima atratividade. Então, ele está tendo aquele retorno. É claro que espera-se que o retorno seja maior, porque se o retorno for igual à TMA, ele, de certa forma vai ser indiferente a fazer o projeto, né? Considerando que ali na TMA já tem um prêmio de risco. Então, espera-se que o VPL seja positivo, até para trazer uma segurança em relação a fatores imprevistos. Tá? E se o VPL é negativo, eu tenho um projeto que é inviável economicamente. Pode acontecer de eu estar analisando situações onde eu vou ter somente possibilidades com o VPL negativo, ou seja, eu tenho somente situações de custo. Nesse caso, eu devo buscar fazer o projeto com maior VPL, ou seja, aquele que é menos negativo. Eu posso ter uma situação desse tipo também, tá? Mas é um caso específico quando eu estou tratando simplesmente redução de custos, algo desse tipo. Vamos ver um exemplo então. Aqui é um fluxo de caixa de um projeto, uma taxa de mínima atratividade de 10% ao ano. Como que ficaria o VPL? Vejam que se eu descontar esse valor presente a 10%, eu teria essa fórmula aqui. Nada mais é do que aquilo que eu acabei de mostrar anteriormente, aquela fórmula para você. Aqui eu tenho o valor descontado. Esse é o mesmo valor que a gente encontra no método do payback descontado. Ou seja, eu estou descontando esses fluxos, 300 daqui a um ano equivalem a 272 hoje, 450 daqui a 2 anos equivalem a 371 hoje. Agora, todos esses valores aqui, eles estão no presente, certo? No método do payback descontado, eu vou fazendo um somatório desses valores, incluindo também o fluxo de caixa do período zero, esse desembolso que eu fiz no período zero, tá? Onde eu vou ter o fluxo de caixa acumulado. Então, no payback descontado, eu estaria interessado em ver qual que é o período do payback, ou seja, qual é o momento que tem uma inversão de sinal nesse somatório do fluxo descontado. Então, seria aqui entre o período 3 e o período 4. Aqui eu teria o meu período de payback descontado. Tá? No VPL, não é isso que eu quero saber. No VPL, eu quero justamente fazer a somatória de todos esses valores, considerando todo o período do meu projeto. Então, se o meu projeto aqui ele tem 5 anos, o que vai ser relevante para mim é esse valor aqui. Ou seja, é o valor total que eu vou ter no presente, considerando essa série de fluxos aqui. Ou se eu fosse desenhar, né, é o valor total que todos esses 5 fluxos, trazendo eles ao presente, trazendo todos eles para o período zero, considerando esse desembolso de 1.500, eu teria aqui, sobrariam para mim 779,20. Então, como esse aqui é um valor positivo, eu digo que esse projeto ele é viável, ou seja, ele está criando valor econômico. Eu faço um desembolso, tenho uma série de entradas e mesmo considerando um desconto de 10%, esse projeto ainda faz sobrar 779. Como eu poderia fazer essa mesma conta utilizando a HP2C? Ela tem uma função onde eu posso imputar na memória dela todo o meu fluxo e depois pedir essa resposta do valor presente líquido. Vamos ver então como fazer isso. Então é importante primeiro sempre limpar, utilizar essa tecla F clear, que é a limpeza da memória, ou seja, os registros que eu tenho aqui na memória da calculadora, é sempre importante limpar isso. Então eu vou limpar aqui registro, limpar também a parte financeira e agora eu posso inserir os valores. Então primeiro eu tenho um valor negativo, uma saída, eu vou mudar o sinal aqui clicando na tecla Change Signal. Então eu tenho uma saída de 1.500 e esse aqui é o meu primeiro valor que está no momento zero. Então eu tenho que selecionar aqui essa função CF0, Cash Flow 0. Então eu vou apertar o G para chamar o Cash Flow 0. O próximo fluxo que eu tenho é de 300 e eu tenho que sempre inserir esses fluxos na ordem, mesmo que seja um fluxo de valor zero. Eu tenho que colocar 0
e colocar os fluxos na ordem. Aqui não acontece essa situação. Tá? Então, eu vou colocar 300 GCFJ. Então, agora eu vou colocando os fluxos na ordem, sempre chamando essa função GCFJ. Depois eu tenho 450 GCFJ. Depois 750 GCFJ. Mais um de 750. Então, eu vou repetir aqui GCFJ. E depois eu tenho um fluxo de 900 GCFJ. Ok, coloquei todo o meu fluxo, ele já está na memória da calculadora. Agora eu tenho que indicar qual que é a taxa de desconto que eu quero utilizar. Lembrando que na calculadora financeira, na HP12C, eu não devo tirar a taxa do percentual. Então, eu vou colocar 10, indicar que esse 10 é 10%, é o meu I, 10I. Agora, eu já tenho todas as informações necessárias para calcular o valor presente líquido. Para fazer essa conta, eu devo solicitar essa função aqui, NPV, ou Net Present Value. Então, vou colocar F, NPV. Então, vejam que eu cheguei no mesmo valor de 779,20, que é o valor que eu tinha mostrado anteriormente no slide para você. E aqui eu tenho o passo a passo das teclas que a gente utilizou na calculadora financeira. Vamos ver um outro exemplo agora. Analisar a viabilidade econômica da instalação de um sistema transportador, sendo a TMA de 20%, investimento inicial de 50 mil, redução anual de despesas de 20 mil e um valor residual dessa máquina de 10 mil, considerando uma vida útil de 10 anos. Eu poderia buscar os fatores, naquela tabela de fatores, como a gente aprendeu no curso de matemática financeira, e encontrar, então, o valor presente. Aqui eu tenho um fluxo que é constante de 20 mil, então eu posso procurar um valor presente dado uma série de pagamentos, um A, considerando a taxa de 20% e o período de 10 anos. E eu também tenho um valor que está lá no futuro de 10 mil, que seria esse valor residual, que eu quero trazer para o presente. Então, nesse caso aqui, eu tenho um valor no futuro e quero encontrar um valor no presente. Se eu fosse desenhar esse problema, eu teria essa situação aqui. Eu tenho um desembolso no momento zero de 50 mil. Eu tenho uma série uniforme aqui durante o período 1 até o período 10, que é de 20 mil. E aqui, no momento 10, eu tenho mais 10 mil. Então, o meu fluxo total aqui, na verdade, ele é de 20 mais 10. Então, aqui o total vai dar 30. Tá? Então, nessa forma de resolver, eu estou fazendo assim. Primeiro, eu estou trazendo esses 10 fluxos de 20, todos para o presente. Eu posso utilizar essa função de série de pagamentos, como a gente viu lá no curso de matemática financeira, porque aqui é uma série uniforme, é sempre o valor de 20. Tá? E eu tenho esse valor que está lá no futuro, esse 10 aqui, depois eu estou fazendo uma conta separada para trazer ele para o futuro também. A tudo isso eu somo esse menos 50 mil. O VPL deu positivo. Tá? Então, eu posso dizer que o investimento ele é economicamente viável, porque o VPL é positivo. Agora vamos considerar que existem dois projetos de investimento, TMA ainda em 20% e o total para investir é de 50 mil. Então 50 mil é o limite de orçamento que eu tenho. Eu tenho a possibilidade de realizar o investimento naquele sistema transportador, que é o que a gente viu anteriormente, mas eu também tenho agora a opção de fazer o investimento num dispositivo de inspeção. Esse dispositivo tem um custo inicial de 30 mil, ele vai proporcionar reduções anuais de despesas de 15 mil, então eu posso considerar tanto no sistema transportador quanto no dispositivo de inspeção, isso aqui como um valor positivo, uma entrada, porque eu estou deixando de desembolsar. E ele tem um valor residual maior. Ambos os projetos têm o mesmo prazo de 10 anos. Então eu posso resolver esse problema também calculando o VPL para essa situação aqui do dispositivo de inspeção. Tá? Se eu fizer essa conta, eu vou chegar num VPL de 36.117. Então, esse VPL positivo mostra que essa possibilidade do dispositivo de inspeção também é viável economicamente. Agora vamos ver como fazer essa conta que nós acabamos de ver do sistema transportador e dispositivo de inspeção na planilha eletrônica. Então, eu coloquei os valores aqui nessa tabela.
eu tenho os 10 períodos, né? No caso do sistema transportador, eu tenho o desembolso inicial de 50 mil e o dispositivo, o desembolso inicial é menor. No caso do sistema transportador, lá no ano 10, eu tenho um valor residual de 10 mil. Então, como a gente viu, eu vou adicionar esses 10 mil aos 20 mil do fluxo que eu já tinha. No caso do dispositivo de inspeção, o valor residual é maior, é de 20 mil, tá? Mas ele tem uma redução de custos, a redução de custos é menor do que o dispositivo transportador. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia ir encontrando fluxo a fluxo o valor presente, como a gente já viu lá no payback descontado, né? Se eu somar todos esses valores que agora estão no presente, eu vou ter esse somatório aqui. E eu poderia adicionar a isso o meu fluxo no momento zero, que é o meu desembolso, esses menos 50 mil. Então, aqui eu estou calculando o VPL dessa forma, tá? É claro que a planilha eletrônica facilita isso com uma função específica de valor presente líquido. Então, eu posso chamar essa função, que é justamente o nome VPL, ou então NPV. Se você está no inglês, então vai ser Net Present Value, como a gente viu na HP12C. Se você está no português, vai ser o próprio VPL. Agora, um detalhe importante aqui, e é um erro muito comum, é o seguinte: quando eu abro essa função, ele vai primeiro perguntar qual que é a taxa que eu tenho. Então, vou colocar aqui 20%. E depois, ele vai perguntar os valores. Ele vai pedir para eu inserir os valores do meu fluxo. O erro comum aqui é que, geralmente, as pessoas acabam pegando o fluxo que está no momento zero também. Mas eu não quero trazer esse fluxo que está no momento zero para o presente, porque ele já está no presente. Então, eu não vou considerar na função do VPL o fluxo do momento zero. Vejam que na calculadora financeira, eu inseri um valor específico chamado Cash Flow Zero. Ela tem uma tecla específica Cash Flow Zero. Mas aqui na planilha eletrônica, eu não posso colocar esse fluxo zero dentro da função. Então, eu vou colocar aqui ponto e vírgula e eu posso selecionar todos os meus fluxos que eu já coloquei aqui. Então, eu selecionei, arrastando com o botão esquerdo do mouse, vou fechar parênteses e, como eu estou buscando o valor presente líquido, eu quero, então, agora somar esse valor de desembolso que eu tenho no momento zero. Tá? Então, eu vou somar esse valor aqui e vou chegar, então, no meu VPL. Vejam que ele dá o mesmo valor aqui. Tá? Então, o valor presente líquido, no uso da função da planilha eletrônica, eu tenho que somar fora da função o valor que está no momento zero. Vou fazer a mesma coisa aqui para o dispositivo, tá? E a gente vê aqui que o VPL do dispositivo ele é maior do que o VPL do sistema transportador. Então, o melhor projeto aqui seria o projeto do dispositivo de inspeção, porque ele dá um VPL maior. Uma outra análise que eu poderia fazer, como a gente viu na primeira aula desse curso, é a análise pelo fluxo de caixa incremental, porque eu estou analisando duas alternativas que são excludentes. Então, ou eu vou fazer o sistema transportador, ou eu vou fazer o dispositivo. Então, o ideal seria utilizar o fluxo incremental. Então, no fluxo incremental, nada mais é do que eu somar as duas alternativas. Então, eu estou somando a alternativa do sistema transportador à alternativa do dispositivo. Vejam que o que esse fluxo me mostra é uma situação hipotética. Olha, se eu quisesse fazer o sistema transportador, eu teria que fazer um desembolso a mais de 20 mil. Se eu fizesse esse desembolso a mais de 20 mil, eu teria esse fluxo a mais também. Então, eu teria 5 mil a mais durante cada ano, e lá no momento 10, eu teria, como o valor residual aqui tem uma diferença, né? Eu teria um fluxo negativo de 5 mil. Tá? Eu poderia calcular o VPL dessa situação. Então, é justamente isso que eu estou fazendo aqui, da mesma forma que eu fiz para as outras duas alternativas, e eu vou verificar que o VPL é negativo. Tá? Então, o VPL negativo, como a gente viu, ele mostra que essa situação é inviável economicamente. Ou seja, ele está mostrando que gastar a mais, nesse caso, é inviável economicamente. Ou, em outras palavras, fazer o sistema transportador é, em comparação ao dispositivo de inspeção, é inviável economicamente. Tá? É claro que se eu olhasse o resultado do valor presente, eu ia chegar na mesma conclusão. Quer dizer, o dispositivo de inspeção ele tem
um VPL maior do que o sistema transportador. Então, se eu tivesse que escolher entre os dois sem fazer essa análise do fluxo incremental, eu escolheria o dispositivo de inspeção. Mas como a gente vai ver na próxima aula, quando a gente falar da taxa interna de retorno, aí sim é mais relevante fazer essa análise pelo fluxo de caixa incremental. Então, primeiramente, a gente não considerou o fato de os projetos serem excludentes, né? Eles poderiam ser excludentes simplesmente pela característica do projeto. Olha, ou vou fazer um ou vou fazer outro, eu não posso fazer os dois, não faz sentido, porque eles cumprem a mesma função, ou também por questão de restrição de capital, quer dizer, eu só tenho 50 mil. A gente viu que os dois projetos têm VPL positivo, digamos que eles não fossem excludentes, mas aí eu teria um problema de restrição de capital, eu só tenho 50 mil. Então, se eu fizer o projeto de 30 mil, eu não vou conseguir fazer o de 50 mil. E se eu fizer o de 50, também não vou conseguir fazer o de 30 mil. Então, eu posso fazer essa análise pelo fluxo de caixa incremental. E, mais uma vez, no caso da taxa interna de retorno, que a gente vai ver na próxima aula, isso é bastante relevante. Um outro ponto importante é que, nesse exemplo que a gente viu, os projetos eles tinham o mesmo horizonte de tempo, de planejamento. Mas o que acontece se os projetos tiverem vidas ou tempo diferente? Como é que eu posso fazer essa análise? Vamos ver essa situação aqui. Eu tenho dois projetos, A e B. Nesse projeto eu tenho um custo inicial de 400 mil, no projeto B de 600 mil, e nesse projeto A eu tenho custos anuais de 10 e nesse projeto B de 20 mil, depois ele tem um valor residual. Vejam que aqui eu estou simplesmente tratando de custos, então eu tenho saídas. Eu vou ter dois VPLs aqui nos dois projetos que vão ser negativos. Eu já sei disso, mas como a gente viu, o importante se eu preciso fazer o projeto A ou o projeto B, por qualquer motivo, eu ainda vou escolher o de maior VPL, ou seja, o que é menos negativo. Eu tenho que tomar cuidado também na questão do sinal. Eu tenho que tomar cuidado porque eu vou ter o VPL que é menos negativo. E aqui, esses projetos, eles têm vidas diferentes. O projeto A ele tem 4 anos e o projeto B ele tem 8 anos. Então, o problema aqui é que, no uso do valor presente líquido, eu não posso comparar projetos que têm vidas úteis diferentes, porque isso geraria um problema. O projeto B ele vai causar esses custos por um período muito maior do que o projeto A. O que eu posso fazer? Eu tenho que partir de um pressuposto aqui. O que seria? Que eu poderia replicar esses projetos indefinidamente. Tá? Se eu tiver esse pressuposto, se eu puder preencher esse pressuposto, então eu posso utilizar o VPL desde que eu faça essa correção aqui. O que é essa correção? Eu tenho que achar uma vida útil em comum entre os dois projetos. E essa vida útil em comum acontece se eu realizar o projeto A 2 vezes. Tá? Então eu tenho o desenho aqui, o projeto A ele tem um desembolso inicial de 400 e depois saídas de 10 mil. Lá no final ele tem um valor residual de 40 mil. Quando essa máquina aqui ela chega na sua vida útil, eu tenho que fazer um novo investimento de 40 mil. Por isso que eu tenho um novo desembolso. E aí lá no final, no 8º ano, essa máquina ela vai de novo ser vendida pelo seu valor residual, mas aqui eu não tenho esse desembolso. Por que eu não tenho mais um desembolso? Porque aí eu cheguei na mesma vida do meu projeto B, tá? Que é de 8 anos. Agora, os dois projetos, eles têm 8 anos. Então, utilizando esse recurso, que parte desse pressuposto de que eu posso replicar o projeto A, pelo menos até atingir uma vida útil em comum com o projeto B, eu posso analisar esses dois projetos pelo método do VPL. Então, vamos ver como que fica essa situação na planilha eletrônica. Eu já coloquei aqui o projeto A replicado uma vez. O projeto B, eu não preciso replicá-lo. Aqui eu tenho os valores e eu vou calcular o VPL. Então, eu vou chamar direto a função VPL, lembrando que eu tenho que somar fora da função o valor que está no momento zero. Vejo que é somente o valor que está no momento zero. Independente se eu replico esse projeto lá no momento 4, como aqui já é um fluxo no futuro, aí sim eu preciso trazer para o presente. Tá? Então, o que eu vou somar fora da função é o que está no momento zero, não os desembolsos, não é necessariamente os desembolsos, certo?
Então, eu cheguei aqui num valor negativo de 680 mil e aqui num valor negativo de 669 mil. Logo, o projeto B ele é melhor, né? Cuidado aqui com a questão do sinal também. Tá? O maior VPL é o menos negativo, o maior VPL é menos 669 mil, ok? Então, essa é uma maneira, replicando os projetos até que eles atinjam uma vida útil em comum, de utilizar o método do VPL para analisar dois projetos que têm vidas diferentes. Esse método do VPL, como eu mostrei no início da aula, ele é bastante utilizado para fazer avaliação de empresas e ele pode ser utilizado para avaliar qualquer tipo de projeto. Então, eu estou trazendo aqui uma situação bastante simplificada, só para você ter uma ideia do que a gente pode fazer com o uso desse método. Então, eu tenho aqui a possibilidade de comprar um imóvel hoje por 200 mil e eu espero que esse imóvel seja alugado por um valor de 15 mil por ano. Tá? Então, 15 mil por ano. Mas eu também espero que esse imóvel fique vago 10% do ano. Então, na verdade, eu não vou receber 15 mil, eu vou receber 13.500. Tá? Então, eu coloquei aqui os parâmetros que eu estou analisando e estou montando o meu fluxo projetado. No final de 5 anos, eu espero vender esse imóvel. Eu espero que esse imóvel valorize 2% ao ano. Então, coloquei aqui um parâmetro desse meu modelo. Vejam que eu estou valorizando esses 200 mil que eu investi no imóvel a 2% ao ano. É essa conta que eu estou fazendo aqui na função. Poderia ter utilizado também uma função de valor futuro. Tá? Aqui, no caso, eu coloquei a fórmula. Eu estou encontrando aqui que esse imóvel que eu comprei por 200 mil no momento zero, ele vai valer no final de 5 anos 220 mil. Tá? E aqui eu estou somando esses fluxos. Tá? Então, esse aqui seria o fluxo, ou seja, os desembolsos, mais as receitas que eu espero ter. Lá no final do 5º ano, como eu espero vender o imóvel, então eu vou ter no final do ano o aluguel que eu recebi ao longo do ano e ainda vou vender o imóvel por 220 mil. Então, o que eu quero saber é, esse empreendimento aqui, ele é viável? Vou calcular o VPL. Então, ó, estou calculando o VPL aqui, considerando uma taxa de mínima atratividade de 12%. Vejam que eu coloquei aqui ao lado uma tabela de sensibilidade. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu posso fazer uma análise considerando os parâmetros mais relevantes do meu modelo, entendendo se o VPL ele pode de alguma forma se tornar positivo, ou seja, esse meu empreendimento ele pode se tornar viável, variando algum desses parâmetros. Tá? Então, no caso aqui, eu estou variando a valorização do imóvel. Então, eu estou considerando que esse imóvel ele pode chegar até uma valorização de 14%, e estou variando também o tempo que o imóvel fica vago, certo? Aqui no canto da tabela, eu estou colocando esse meu VPL que eu coloquei aqui no meu modelo. Tá? Vejam que todos os valores aqui eles estão linkados, ok? Então, eles estão linkados aos parâmetros que eu coloquei aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu quero utilizar aqui uma função que a planilha eletrônica, o Excel, possui, que é a função de tabela de dados. Então, eu posso vir aqui em teste de hipótese, eu preciso habilitar a função de análise de dados na planilha eletrônica, no Excel. Então, se você tiver o Excel, você pode ir lá e habilitar. Eu vou vir aqui em tabela de dados. Tá? E aí, ele vai me perguntar, olha, qual que é a célula... Desculpa, tenho que selecionar tudo aqui. E vou colocar aqui tabela de dados. Então, eu fiz a seleção, incluindo o VPL que está aqui no canto da tabela. Tá? Ele vai perguntar qual que é a célula de entrada da linha. Então, a linha é esse aqui. A célula é essa aqui, que é ali eu tenho a valorização, a variação da valorização do imóvel. A célula de entrada da coluna, né? A coluna é a vacância, quanto tempo que o imóvel vai ficar vago. Então, é esse cara aqui. Eu vou dar OK. Ó, ele vai fazer essa conta para mim. Veja que ele só vai fazer a conta porque eu coloquei aqui o VPL, né? Eu chamei esse VPL aqui. Então, é assim que funciona essa função tabela de dados. Se eu entrar aqui, ele vai mostrar a função tabela. Eu não consigo mudar isso aqui, ó. Tá? Então, mas ele vai fazer toda essa análise de sensibilidade para mim. Então, o que eu vejo aqui claramente? Primeiro, que pelo menos nessa faixa aqui que eu estou variando a vacância,
é bem menos relevante do que eu variar a valorização do imóvel nessa faixa aqui. Quer dizer, aqui eu tenho uma variação, considerando valorização de 2%, que vai de menos 22 até menos 29. Tá? Agora, daqui para cá, ou seja, da esquerda para a direita da minha tabela, eu tenho uma variação que passa aqui de menos 22 mil até 70 mil de valor presente líquido. Tá? Um outro ponto que chama a atenção aqui é que esse projeto ele só começa a ficar interessante de fato, considerando qualquer nível de vacância, a partir de uma valorização do imóvel de 8%. Tá? Então aqui uma análise bastante simplificada, né? Eu não estou considerando custos de transação do imóvel, impostos, uma série de situações. Tá? Mas é só para mostrar para você a lógica do uso do valor presente líquido, que como eu comentei anteriormente na introdução, né? Geralmente você vai fazer uma análise de sensibilidade para entender os parâmetros que são mais relevantes dentro do seu modelo. Tá? Entender esses parâmetros é tão importante quanto você aplicar corretamente o método. Não adianta você colocar premissas aqui que não fazem sentido. Quer dizer, será que faz sentido eu considerar que o meu imóvel pode valorizar 14% ao ano? Será que faz sentido eu considerar que a minha vacância pode chegar a 16% do período de um ano? Pode ser que não faça sentido. Eu preciso ter dados, eu preciso fazer algum tipo de análise, mesmo que subjetiva, para entender se essas premissas que eu estou considerando no meu modelo, mesmo numa análise de sensibilidade, fazem sentido ou não. Agora vamos ver mais alguns exercícios para consolidar o conhecimento. Vamos ver. O Sr. Clive Lewis está procurando vender uma área desocupada no Alasca. Ontem ele recebeu uma oferta de $10 mil e ele estava prestes a aceitar a proposta quando um outro interessado lhe ofereceu $11.424. Entretanto, para ser paga depois de um ano. Considerando que Lewis obtém rendimentos de 12% ao ano em suas aplicações de baixo risco, responda qual oferta ele deveria aceitar. Considere que ambos os possíveis compradores são de confiança, não havendo risco de inadimplência. Bom, então trata-se claramente de uma situação onde eu tenho que avaliar o valor do dinheiro no tempo. Tá? Ele recebeu uma oferta que hoje é 10 mil, tá? E a outra oferta de 11.424, ela está daqui a um ano. Então, eu tenho que trazer esse valor para o presente, considerando que a taxa de desconto dele é de 12% ao ano. Tá? Então, se eu trouxer esse 11.424 para o presente, aqui eu estou aplicando a fórmula, né? Eu poderia utilizar a função também da planilha eletrônica, que é encontrar o valor presente, eu vou chegar no valor de 10.200. Então, mesmo ele recebendo esse 11.424 só daqui a um ano, ainda é interessante ele vender nessa condição, porque considerando o valor do dinheiro no tempo, ele ainda vai receber mais. Então, a proposta 2 é melhor porque oferece um valor presente maior. Vamos ver este outro problema. Você tem a oportunidade de fazer um investimento que custa 900 mil. Se fizer esse investimento agora, receberá 120 mil em um ano, 250 mil em 2 anos e 800 mil no final do terceiro ano. A taxa de desconto para esse investimento é de 12%. Primeira pergunta é, você deve fazer o investimento? Então aqui é simplesmente uma análise pelo valor presente líquido. Então eu poderia fazer aqui o somatório dos fluxos, né? Primeiro trazer esses fluxos a valor presente, descontando a 12%, porque ele diz que a taxa apropriada de desconto é 12%. Então eu vou encontrar aqui os valores no presente. Eu posso fazer o somatório de todos esses fluxos, considerar também o investimento inicial. Eu estou fazendo passo a passo só para ficar mais didático, tá? E aqui eu estou somando esses dois, ok? Então, é claro que eu poderia também utilizar a função do VPL. Aqui eu estou utilizando a função do VPL, lembrando que eu devo somar fora da função esse fluxo que está no período zero, vou encontrar exatamente o mesmo valor. Vejo que deu um valor negativo. Então, a resposta aqui é que o investimento não deve ser realizado. Tá? Ele pergunta qual é o valor presente líquido dessa oportunidade. O valor presente líquido é menos 24.134. E depois ele pergunta se a taxa de desconto fosse 11%, eu deveria investir? Como eu já fiz o modelo aqui, eu posso simplesmente mudar para 11% aqui. O que acontece? Não, ó, com 11% eu ainda não consigo encontrar um VPL positivo. Eu chego num VPL negativo de 4.033. Então 11% ainda não é uma taxa viável.
qual o VPL, calcule o VPL para justificar sua resposta. Tá? Então, eu não encontro ainda viabilidade com uma TMA de 11%. Uma outra coisa que eu poderia fazer aqui, como a gente já utilizou anteriormente, é a função de atingir meta, ou solver, da planilha eletrônica. Eu poderia perguntar, por exemplo, qual a TMA para fazer com que esse VPL seja igual a 0. Então, vamos fazer isso. Eu vou aqui em dados, lembrando que eu tenho que habilitar essa ferramenta aqui. Vou em atingir meta. Eu quero definir a célula, essa aqui, para 0. E eu quero fazer isso. E eu quero fazer isso alterando essa célula da TMA. Vou dar OK, ele vai fazer essa conta para mim e vai chegar então numa TMA de 10,8%. Então, se a minha TMA fosse 10,8 ou menor do que 10,8, o meu projeto ele começa a ficar viável, ok? Então, eu acabei de fazer essa conta aqui utilizando a função da planilha eletrônica chamada atingir meta ou solver. No Google Spreadsheet, você encontra alguns add-ins para planilha, onde você tem essa função solver. Tem que dar uma pesquisada nesses plugins que você consegue incluir ali na planilha eletrônica do Google, mas existe uma função que faz isso também. E por fim, mais um exercício aqui, qual das alternativas para a compra de um equipamento é mais vantajosa de acordo com o método do VPL. Tá? Então eu tenho aqui o projeto A e o projeto B. Aqui eu tenho uma situação de vida útil diferente dos dois projetos. O projeto A tem uma vida útil de 5 anos e o projeto B tem uma vida útil de 10 anos. Então é aquela situação onde eu devo considerar a replicação do projeto. Eu devo partir desse pressuposto. Tá? No caso, eu devo replicar o projeto A, eu tenho que fazer ele 2 vezes para que ele tenha uma vida útil de 10 anos. Então é isso que eu estou fazendo, eu desenhei esse problema aqui na tabela, eu coloquei os valores. Lá no momento 5, eu vou ter um fluxo onde eu vou novamente fazer um desembolso do custo inicial desses 500 mil. Então, eu vou ter essa situação aqui. Mais uma vez, aqui são todos valores negativos, exceto pelo valor residual. Tá? Mas como o valor residual ele é muito menos significativo em relação ao custo inicial e anual do projeto, eu vou ter um VPL negativo. Tá? Então, eu vou verificar aqui que o projeto B ele vai dar um VPL de menos 815, enquanto o projeto A vai dar um VPL de menos 822. Logo, o projeto B tem o maior VPL, ou seja, o VPL que é menos negativo. Então, a alternativa melhor aqui é a do projeto B. Bom, com isso, então, nós encerramos esse assunto do valor presente líquido. Desejo bons estudos para você e até a nossa próxima aula. Tchau!